A graça vos seja multiplicada. Eu sou o pastor Onésimo Arão dos Santos e estou aqui para transmitir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer falar-lhe ao coração através da série de mensagens que estamos pregando. Para tanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Leamos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremetes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de poder estar transmitindo, Senhor, a palavra do Senhor. Unja os meus lábios e fale aos corações, Senhor, nesse dia, para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Atualmente as pessoas têm procurado o Senhor Jesus por vários motivos. Há apelos televisivos convidando as pessoas para que venham às igrejas às quais eles estão propagando para receberem bênçãos sem medidas, coisas que, do ponto de vista material, alguns pensam no casamento, outros pensam em ter riquezas e coisas do tipo. Por várias motivações, as pessoas procuram o Senhor. Mas nós devemos procurar o Senhor, Jesus, buscá-lo, se aproximar dele, pela motivação correta. Qual a motivação principal que Jesus tem? Qual o desejo principal que Jesus tem para com o homem? O desejo principal é reatar a relação de Deus com o homem. Só Jesus pode fazer. O homem, sem Jesus, ele é inimigo de Deus. E o Senhor Jesus veio para nos fazer amigos de Deus. É claro que o Senhor Jesus tem condições, tem poder para nos abençoar em outras áreas da vida. Mas esse não é o principal foco. O principal foco de Jesus é reatar as relações que o homem perdeu com o Senhor Deus e torná-lo amigo de Deus novamente. No texto em que lemos, nos fala de um homem chamado Zaqueu. Esse homem se aproximou de Jesus com a motivação correta. O nome Zaqueu é um nome hebraico que significa puro. O próprio nome dele já o faria não ter a necessidade do Senhor Jesus, caso ele abraçasse a ideia de que ele realmente fosse puro. Mas Zaqueu
abriu mão do nome que tinha, porque o nome para o povo hebreu tinha uma relação na personalidade de quem o tinha. Mas Zaqueu entendeu que não era tão puro assim e que precisava de Jesus. O texto nos fala que Jesus ia atravessando a cidade de Jericó. E um homem chamado Zaqueu, como falamos, ele procurou saber quem era Jesus. Mas alguns empecilhos não permitiam que ele visse e soubesse quem era Jesus. O obstáculo primeiro que ele encontrou foi as pessoas. Eu acredito que você, ao se aproximar de Jesus, poderá encontrar obstáculo nas pessoas. Os amigos, por exemplo, se constituem obstáculos para que as pessoas se cheguem a Jesus. Os parentes podem também intervir nisso e dificultar o seu acesso a Jesus. Ele também encontrou barreiras nele mesmo, por causa da sua estatura. Talvez você encontre barreira em você mesmo, que talvez não seja a estatura, mas seja outras coisas. Você vê em você mesmo alguns obstáculos, algum vício, alguma dificuldade que você não consegue suplantar e por isso se constitui dificuldade para que você se aproxime de Jesus. Mas Zaqueu não se conformou com isso. É o que você deve fazer também. As pessoas não podem te impedir de se aproximar de Jesus. E você mesmo também não pode impedir a sua chegada ao Rei dos Reis, aquele que vai tornar você amigo de Deus. Zaqueu superou esse obstáculo. Ele criou uma estratégia e você também deve criar uma estratégia para se aproximar de Jesus. O texto nos fala que Zaqueu correu adiante. Isso demonstra que Zaqueu tinha saúde. É bem verdade que as pessoas podem ter alguma enfermidade e assim mesmo correr. Mas Zaqueu dá fortes indícios que tinha saúde. Então isso demonstra que ele não procurou a Jesus por causa de saúde. O texto nos fala que ele sobe numa árvore, ele corre, ele sobe numa árvore, ele desce de uma árvore com velocidade. Mesmo que ele tivesse alguma enfermidade, mas há indícios de que ele fosse um homem com saúde. Então ele não procurou Jesus por causa de saúde. Zaqueu também não procurou a Jesus por causa de trabalho. Ele tinha um bom trabalho. Zaqueu era maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu também não procurou a Jesus por causa de dinheiro. O texto nos fala que ele era rico e por isso dinheiro não era problema para ele. Provavelmente e com certeza havia em Zaqueu, como há em você, um vazio que só Jesus pode preencher. E por isso Zaqueu procura a Jesus por uma motivação correta. Ele queria saber quem era Jesus. O texto nos fala que ele correu, subiu em uma árvore. Jesus, ao se aproximar daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. A primeira coisa que ele soube de quem era Jesus é que Jesus é onisciente. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu pecado. Ele sabe a sua dor.
Ele sabe o que lhe impede de se aproximar dele. Ele conhece tudo a seu respeito. E a primeira coisa que ele sabe a respeito de Jesus é que Jesus é onisciente. Uma atribuição só dada a Deus. E ele conclui então, provavelmente, que Jesus era Deus. Jesus é Deus. E ele conhece tudo sobre você, sobre mim e sobre qualquer pessoa. A segunda coisa que ele vê é que Jesus não é político. Porque um político, se tiver duas reuniões para ele fazer, ele vai perguntar qual a que tem mais gente. Porque ele quer estar onde tem muita gente. Mas o Senhor Jesus não é político. Ele abandona uma multidão por causa de um pecador. Ele abandona muitas pessoas por causa de um pecador, alguém que realmente esteja buscando a Ele com a motivação correta. A terceira coisa que ele sabe sobre Jesus é que Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa o seu passado, não importa no que você esteve envolvido, não importa se você é um mendigo, não importa se você tem dívidas, se você tem problema financeiro, se você tem o olho azul ou se você é uma pessoa negra. Não importa se você tem dinheiro, não importa a sua cultura, não importa quem você é. O que Zaqueu ficou sabendo é que Jesus não faz acepção de pessoa. A quarta coisa que ele ficou sabendo de Jesus é que Jesus convida o homem. Você é convidado de Jesus para estar com ele. Zaqueu, desce depressa. O mesmo convite ele faz para você. Venha para perto de mim, Jesus está dizendo. Pode descer. Desce do seu pedestal. Desce da sua arrogância. Desce do seu nariz empinado. E se aproxime de mim. Jesus chama o homem. E ele convida você também nesse dia. A quinta coisa que ele vê em Jesus é que Jesus ama o pecador. Aliás, o texto nos fala que ele veio para o pecador. Ele veio porque havia um pecador. Um pecador que estava distante de Deus, um pecador que não era mais amigo de Deus e agora precisava ser amigo de Deus. Ele vê que Jesus ama o pecador. Outra coisa que ele vê é que Jesus entra na casa do pecador. Ele não se importa de ser hóspede de um pecador. Aliás, ele quer se hospedar na casa de pecadores, de pessoas que necessitam dele, de pessoas que estão carentes dele, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão sem apoio do céu, estão perdidos. Ele veio para esses. E o texto nos fala que houve murmuração quando Jesus tomou essa decisão de ir à casa dele. Saiba que os obstáculos continuarão, pessoas vão murmurar. Murmurou de Jesus, mas murmurou falando mal de Zaqueu, um homem pecador. Os obstáculos continuarão na vida cristã, mas você deve continuar. Zaqueu procurou Jesus pela motivação correta. Outra coisa que nós vemos que Zaqueu, ele estava desapegado aos bens materiais. A primeira coisa que ele dá indício de um coração convertido é que ele diz, olha, eu dou a metade do que eu tenho.
e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Foi quando Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação. Esse homem não tem apego a bens materiais. Esse homem não está preocupado com coisas. Esse homem não está preocupado com riqueza do ponto de vista humano. Esse homem está me buscando pela motivação correta. E quando o homem procura a Jesus pela motivação correta, há salvação, há transformação, porque ele era filho de Abraão. Ser filho de Abraão é ser filho da fé. Isso significa que Zaqueu procurou Jesus pela fé. E é isso que você deve fazer. Talvez você esteja passando uma dor muito grande. Talvez você tenha até dinheiro. Talvez você tenha status. Talvez você transita nas mais altas rodas. Talvez você tenha tudo. Mas lhe falta Jesus Cristo. É o único que perdoa pecado. É o único que transforma o homem em amigo de Deus. Mas você deve buscar o Senhor Jesus pela motivação correta. Faça isso ainda hoje. Ele quer estar perto de você. Ele te chama. Ele quer ser seu amigo. Que o Senhor te abençoe.